Bom dia! A paz do Senhor Jesus. Como é bom saber que tem um Deus que na nossa caminhada Ele nos guia. Na nossa caminhada Ele nos orienta. E quando estamos tomando rumos errados, Ele fala conosco. Ele envia os seus servos, os seus profetas e até anjo para dizer para nós como nós devemos prosseguir. E hoje a palavra quer falar com você para dizer que Deus está te vendo, Deus está te contemplando e Ele não te deixará no deserto. O caminho pode ter deserto, mas no deserto Ele surpreende, no deserto Ele sustenta. É como diz a sua palavra, abrirei rios em desertos, fonte no meio dos vales. Esse é o Deus a qual nós servimos. Nesta manhã, o Senhor diz para ti: eu estou te vendo, eu estou te contemplando e a situação vai mudar. Porque bom não é o começo das coisas, mas o fim delas. Eu sou o Senhor que, do alto e sublime trono, trabalho e dou ordem ao teu respeito. Tão somente ouve a minha voz, doce, delicada, suave e muitas das vezes também como trovão, como um brado, alamante ou decalavassúbia como labaredas. Eu sou o teu Senhor, sou o teu Deus, eu sou o teu cuidador, o teu pastor. Então fique atento à minha ordem, de camasto e de lavácia, porque haverá surpresas chegando na tua caminhada. No meio do deserto, eu sou especialista em te surpreender. Eu sou a missionária Daniele Diógenes, trago para você nesta manhã um maná diário. Gênesis capítulo de número 16, versículo de número 6 ao versículo de número 14. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chamou aquele poço de Ber-Lahai, isto que está entre Cádiz e Bered. Queridos, aqui Agar era escrava, alguém que não tinha muita opção nem possibilidade de ter uma vida transformada, uma realidade mudada. Mas Deus, Ele tem os meios de trabalhar. Agar não pediu para se deitar com Abraão, foi ideia da própria Sara. E tem ideias que, se a gente não vigiar, ela vem para atrapalhar na nossa caminhada, até para atrasar as promessas que Deus tem para conosco. Deus tinha feito promessa para Sara de ser mãe, de Abraão ser pai de nações. Era um casal já avançado em idade e não tinha a menor chance dentro da condição humana. Mas quando a chance da condição humana acaba, entra o sobrenatural, entra o poder de Deus operando, manifestando e fazendo acontecer. E ali, pelo processo de tempo de espera, Sara olhando para a sua impossibilidade, ela tem a ideia de botar Agar no regaço do seu esposo, e ali ela
ver Agar ter filho e ela cuidar do filho, porque dava esse direito das escravas gerarem para que a esposa fosse como mãe. Só que o que Deus tinha falado não seria isso. O que Deus tinha falado é: Sara será mãe de nações. Multidões iriam sair de Sara, lamando calavastu e decomenécia. Às vezes na nossa jornada, querida, a gente atrapalha o mover daquilo que Deus quer fazer quando temos ideias e não consultamos ao Senhor. Foi o que aconteceu. Ela não consultou a Deus e começou a gerar um problema, porque aquela ideia era carnal, não era uma iluminação, não era uma revelação da parte de Deus para ela. Pelo contrário, era algo da parte do ser dela, do querer dela, do eu dela. Cuidado com o seu eu, com o seu querer próprio, com a sua vontade. É por isso que Salomão, ele nos ensina a consagrar a nossa vida ao Senhor, os nossos planos da mão do Senhor. Bota tudo diante de Deus, consagra a tua vida ao Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio conhecimento. Sara se apoiou achando que ela resolveria a situação e ficou pior, porque depois que a egípcia Agar, a escrava, sabe que está grávida, ela começa a se sentir diminuída. Sara vai se sentir diminuída, sendo que ela própria causa a situação. E agora o problema está ali e ela está tentando resolver e não consegue. E aí ela diz para Abraão: resolve isso aí para mim. Abraão diz: não, você causou o problema, agora está aí, ela é tua serva, está na tua mão, faça o que bem parecer aos teus olhos. E a Bíblia diz que Sara humilha Agar, Sara começa a inflamar Agar, Sara começa a desfazer de Agar, e Agar não suporta a pressão e vai fugir. Quem é que quer estar em lugar de humilhação? Quem é que quer estar em lugar onde é oprimida, onde é humilhada? Sara causa a situação e agora ela própria começa a tentar inverter do jeito dela. Alamante, o derraço. Coisa boa é a gente andar dentro da direção de Deus. É por isso que Davi, no Salmo 32, versículo 8, ele diz assim: olha, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Mas Deus viu como Agar estava se sentindo, e Agar vai buscar também algo que para ela é um escape, a fuga. E só que não era tempo dela fugir, não era tempo dela sair daquela casa ainda, porque chegaria o tempo que Deus tiraria ela dali. Alabadai, a sóbria, da calavassúbia. E a Bíblia diz que quando ela foge, o anjo do Senhor vê ela. O próprio Deus vê Agar ali no deserto, mas tinha uma fonte no deserto. O Deus que muda cenário no deserto faz fonte jorrar. Lamando calavastu e decamanchou. Eu sinto Deus aqui. E a Bíblia diz que ela estava junto àquela fonte no caminho de Seir. E Agar vai ouvir o anjo chamando ela pelo nome. Perceba que o próprio anjo do Senhor era o próprio Senhor dizendo: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Ou seja, Deus sabia o nome, sabia de quem ela era serva e perguntava para ela: tu tá vindo de onde? Para onde é que tu vai? De lavassou. Ela estava vindo da casa da sua senhora, mas não sabia nem para onde ia. Tem gente que vive assim, sem rumo, sem direção. E o anjo do Senhor vai ouvir quando ela disse: olha, eu venho fugida, eu não estou mais suportando a pressão, não estou mais suportando a humilhação, eu venho fugida da face da minha senhora, porque ela tem me humilhado, eu tenho sido escrava, mas eu não suporto mais isso. E o anjo do Senhor disse para ela: quer um conselho? Quer uma ordem? Volta, torna lá, te humilha, porque ainda não é o tempo de tu sair. Eu estou tratando também contigo. Eu também farei de você uma mulher de honra. Eu também farei de você mãe de uma descendência a qual será poderosa, será numerosa, será grande. Olha Deus cuidando de Agar. Olha o Deus que não despreza aqueles que estão humilhados. Alá mandou calavassúbia. Ainda não era o tempo de Agar sair daquela casa da humilhação. Porque quando chega o tempo, Deus tira. Alá mandou calavassúbia. Aguenta um pouquinho mais, porque tá chegando na tua vida o reviravolta de Deus dentro dessa situação de humilhação. E a Bíblia diz que quando eles tornam para a tua senhora e te humilha, permanece ainda lá um pedacinho, um pouquinho. Alá mandou calavassúbia. Ei, Deus está dizendo: continua nesse casamento.
Continua nessa faculdade, continua buscando os sonhos que eu tenho para ti. Mesmo você passando pelo processo de dor e de humilhação, eu estou te vendo e estou dizendo, não terminará dessa forma. E a Bíblia diz que quando ele manda ela voltar, o anjo ainda diz mais, olha, eu tenho algo grande para a tua vida, eu vou te multiplicar de sobremaneira a tua descendência. Adaca mantro de la vacia. Sabe o que é que Deus mostra aqui para mim? La manjou manaravacia. Muitas sementes. Os celeiros vão se encher. Tua descendência não passará necessidade. Há um tempo de multiplicação chegando para a tua vida. Multiplicação de alegria, multiplicação de paz, multiplicação de providência, multiplicação financeira. Eu vou multiplicar na tua vida, na vida dos teus. A Bíblia diz que ela estava em aflição, mas Deus está prometendo multiplicação na descendência dela que não poderia nem ser contada, de tão grande que seria. E o anjo ainda continua dizendo, eis que você concebeste, você está gerando, e o menino não vai morrer, o menino vai nascer, o menino vai, aleluia, ser flecheiro, o nome do menino será Ismael, e eu já te digo, H, ouvi a tua aflição. Sabe o que é que Deus manda te dizer? Na tua jornada tem dias de aflição, como H, querendo fugir, querendo abandonar, querendo largar, mas Deus manda te dizer, eu estou te vendo e vou fazer promessa também se cumprir na tua vida. E ele vai ser um homem veloz, feroz, e tem mais, a mão dele será contra todo e a mão de todos contra ele, mas habitará diante da face dos seus irmãos, ninguém vai tocar nele. Oh, Deus tem guardado tua casa, tua família, e a Bíblia diz que ela chama o nome do Senhor, que com ela falava, tu és o Deus que me vi. Ela está dizendo, eu estava só nesse deserto, achando que ninguém estava me vendo, mas os teus olhos têm me contemplado, você não está sozinha. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. E ela disse, por que eu não olhei também para aquele que me vê? Ela disse, por que eu não pensei no Deus que me vê? Era o Deus que ela conheceu dentro da casa de Abraão, que estava se revelando para ela no deserto. Adaravassou, quando você pensar em desistir, porque está no deserto, saiba que Deus se apresenta e diz, eu estou te vendo. E Deus diz a ela, eu estou te vendo. Por isso ela chama o nome daquele lugar, Beer-Lahai, isto que está entre Cádiz e Berede. No meio do deserto, entre Cádiz e Berede, Deus se apresenta para dizer, eu sou o Deus que te vejo, mas que também vou mudar a tua história. Obedece o meu mandamento e a minha ordem e verás o que eu farei por ti. Toma essa palavra, recebe ela no teu espírito, guarda ela no teu coração e não esqueça, de segunda a sexta-feira nós temos uma live no canal ao vivo, 10 horas da manhã. Que a bênção do Senhor que enriquece não traz dores seja na tua vida, em o nome de Jesus. Amém.